Agora, eu tenho a grande alegria de convidar uma pessoa especial, minha amiga, nessa tarde, que vai estar trazendo uma palavra muito especial. Ela tem uma relação muito bonita com Deus e ela vai compartilhar um pouco dessa relação que ela tem com Deus, com nossos pais celestiais. Então, vou pedir a ajuda de vocês para a gente receber com uma grande salva de palmas a nossa irmã Selena. Boa tarde, pessoal. Podem se sentar. Bom, quando o Jocelyn fez o convite, a primeira coisa que dá vontade é falar não, né? Porque eu sou boa mesmo em falar bobeira. Quem me conhece sabe que realmente essa é a minha especialidade. Mas aí ele chama pra esse tipo de coisa e... Como eu já sei que o meu negócio é falar bobeira, tudo tem um lado bom. Que aí eu me preparo muito, eu faço muita oração, eu falo, Deus, por favor, o Senhor venha e fala o que o Senhor quer, porque se depender de mim, você já sabe o tipo de coisa que sai. Então, realmente procurei preparar dessa maneira, para Deus poder inspirar realmente, e espero que ocorra dessa maneira. Quero já pedir desculpa pelo design, que a oração foi bem focada assim no conteúdo da palavra, o design não teve muita inspiração não, ficou bem ruim. Tá bom? Mas espero que dê para captar a mensagem. Bom, aqui tem uma parte do Cheonsongyo que eu gostaria de começar a falar sobre o tema, né? Que eu nem falei o que eu ia falar. Que é o dia a dia com Deus. Porque essa semana no Rondokia dos Jovens, todo dia nós estamos lendo sobre esse assunto. Então eu senti assim que seria uma inspiração já, né? De falar sobre esse assunto que nós já estávamos tratando todos esses dias. Então esse dia a dia com Deus. Então, eu vou ler aqui uma parte do Cheonsongyo que trata desse assunto. Vocês querem ler junto comigo? Dá para enxergar? Dá? Então tá, vamos ler junto então. 1, 2, 3 e... Até agora, recorremos a Deus com base apenas em um conceito. Nós nos referimos a Deus como nosso parceiro sujeito apenas em um sentido religioso. No entanto, Deus é o parceiro sujeito da nossa própria existência. Além disso, Ele é o parceiro sujeito da nossa vida diária e o parceiro sujeito da nossa filosofia de vida. Entretanto, não importa quão profunda e ampla seja a nossa filosofia e visão dele como nosso parceiro sujeito, se não pudermos explicar e experimentar Deus na vida diária, emocional e praticamente, que bem isso faz? Se há pessoas cuja filosofia de vida lhes permite experimentar o valor de Deus como seu parceiro sujeito na vida cotidiana e estar tão unidos a Deus que eles não o trocariam pelo mundo, eles devem ser as pessoas a quem Deus está procurando. Aju? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto para tentar nos tornar essas pessoas que Deus está procurando, né? Que não fala de Deus apenas como um conceito ou apenas num sentido religioso, mas que realmente consegue buscar, né, essa vida diária com Deus, né? Um Deus que é o sujeito da nossa própria existência. Bom, aqui separei 2 lados de coisas. Vamos ver se a gente consegue identificar qual foi o critério, né, da separação. Do lado de cá tem trabalho, procrastinação, o trânsito, filas, mata tempo, sei lá, redes sociais. Tem gente que é série, né? Mata tempo com série. Tem gente que mata tempo com jogo. Cada um tem aí o seu problema que a gente sabe, né? E assim, tem diferença o hobby e esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa que você faz e você sabe que você não devia. Você fica culpado. Você fala assim, ai, mais uma série que eu assisti, mais um episódio, mais um jogo, mais uma coisa que eu não devia. Então, é bem fácil diferenciar, não tô falando de hobby. Brigas, às vezes você briga com alguém e você fica remoendo aquilo, aí você passa um no corredor e você fala assim, ei, você não sabe o que tal pessoa fez. E remói, vai e volta. Comer, dormir toda hora. O verdadeiro pai, nos textos, inclusive, dessa semana do Rondo, que ele tem falado sobre isso, né? Que a gente tem que comer nos horários certos. Que é bom para nossa saúde, é uma questão de tempo, de ver pelo próximo, nossa disciplina. Então, aqui tem várias coisas do nosso dia a dia. Do outro lado, tem outras coisas. Como Deus, tempo com a família, cuidar da saúde, dar atenção para os amigos, seus sonhos, correr atrás dos seus sonhos, viver para o bem dos outros e fazer coisas para o seu desenvolvimento pessoal. Acho que já ficou mais ou menos claro, né? Qual que é um lado, qual que é o outro lado, né? Esse aqui... Eita! Isso aqui não é de luz, desculpa, esqueci. Ai, meu Deus, vocês vão ver tudo. Pronto. Esse lado aqui
é o tempo das coisas que a gente gasta mais tempo no dia a dia, se você for ver. A gente passa muito mais tempo fazendo essas coisas. E esse outro lado são as coisas que, se eu perguntar para vocês, eu tenho certeza que todos vocês vão considerar mais importantes que as de lá. Então a gente já começa uma contradição, né? Do lado de cá tem as coisas mais importantes, mas na prática, no nosso dia a dia, na nossa rotina, nós investimos muito mais tempo nessas coisas aqui. Então já é um motivo para a gente refletir. Nossa, eu acho aquilo muito mais importante. Digamos assim, se eu estiver no meu leito de morte hoje, sobre quais coisas que eu vou pensar, que eu posso me arrepender, que eu vou refletir? Aquelas de lá. Só que Deus, Ele não te manda um aviso assim: ei, seu nome vai pro Serasa, se você não fizer uma oração. Não anda, né? Essas coisas, elas são lentas. A sua saúde, às vezes demora para começar a aparecer sinais aí, você não tá cuidando direito da sua saúde, tá? Só comendo besteira muito rápido, né? O trabalho, na verdade, ele pode ser uma forma de ver pro bem dos outros. Ou pode ser só uma coisa que você faz de qualquer jeito, ali até aquele horário. Pegou 8 horas do seu dia fazendo uma coisa que para você talvez não tenha tanto significado. Então, aqui tem uma reflexão, né? Onde a gente está investindo o nosso tempo do dia a dia? Porque a nossa vida é como se fosse uma ampulheta, né? Ali, cada grão de areia é um dia que vai passando. E como que ele foi estampado, né? Só com essas coisas ou teve aquelas outras coisas também, né? E aí o dia a dia, né? Que ele, às vezes, ele nos cobre a rotina, a correria do dia a dia, a urgência das nossas coisas da vida diária, elas cobrem todas aquelas coisas ali. Por exemplo, você tem um sonho de, sei lá, estudar fora do Brasil. Essa semana, o que você fez pelo seu sonho? Você estudou um idioma? Você fez alguma coisa? O que você fez para Deus essa semana? Às vezes você não fez nada. Você ficou aqui, ó. Teve que ligar na Claro. Essa semana eu tive que ligar na Claro. Vai 2 horas só passando raiva. E aí, mas se eu não fizer isso, eu vou ter algum problema. Agora, se eu não falar, eu tinha que falar com Deus também, mas se eu não falar com Deus, Ele não vem me sacode assim. Às vezes nós temos problemas, né? Daí é a hora que nós lembramos de Deus, né? Mas no dia a dia, normalmente não. Então, a gente já percebe aqui que o dia a dia, ele pode ser uma armadilha, na verdade, né? Então, para tentar superar essa armadilha, que é a rotina, que é o dia a dia, a nossa vida cotidiana, para nos afastar das coisas que realmente importam, eu considero que tem essas 3 coisas. Primeiro é você olhar para o seu dia a dia de maneira consciente, porque a maioria das vezes a gente acorda já com o despertador correndo, vai fazendo uma coisa atrás da outra, seguindo uma rotina, e você nem reflete sobre o que você está fazendo. Às vezes fala as coisas sem pensar o que você está fazendo, faz as suas escolhas de alimentação, de palavras, às vezes o que você vai consumir de produto cultural, tudo sem refletir muito, só vai escolhendo automaticamente. Então, o primeiro passo é a gente tentar ser mais consciente, né? Parar e prestar atenção nas coisas. Quando a gente fizer isso, aí nós vamos para o segundo passo, que é tentar um dia a dia sem o capeta. Porque antes da gente chegar em Deus, primeiro tem que separar Satanás. E aí nós vamos encontrar em várias coisas pequenas, maiores. E é verdade, gente, quanto mais você pensa sobre Deus, mais você fica assim: meu Deus, como eu tô longe de Deus. Esses dias eu tava andando na rua assim, eu queria dar testemunho pra alguém, e aí eu tava com conflito de falar com as pessoas, né? E eu falei assim: nossa, mas por que eu tô com conflito? Eu tô querendo falar uma coisa que é boa pra pessoa, eu tô querendo o bem dela. É uma coisa que eu acho tão boa que eu mesmo escolhi pra minha vida. Você querer oferecer uma coisa que pra tu você não quer, é estranho, mas uma coisa que você mesmo escolheu pra você, é claro que você acha bom. Por que eu tô com conflito? Eu comecei a refletir sobre aquilo, eu vi realmente, porque eu não consigo, porque eu não tô sentindo a presença de Deus realmente. Se eu tivesse, de fato, vivendo com Deus todo esse momento, não teria nenhum conflito de chegar numa pessoa e querer passar esse amor também para ela, né? Então, na verdade, quanto mais a gente começar a ser consciente no nosso dia a dia, mais nós vamos encontrar Satanás. E aí, pode ser numa coisa pequena, numa coisa maior, cada um tem o seu ponto, né? Que ele ataca mais. E aí a gente tem que começar a atacar como separar. Depois disso, daí vem o último passo, que é esse dia a dia com Deus. Então, meu ponto de vista, né, que eu tenho observado, seria mais ou menos assim. Por passos, né? A gente tem que começar por passos. Primeiro passo é tentar pensar de maneira consciente, que na verdade nós vivemos muito no automático, né? A correria do dia a dia, a gente vai agindo no automático. Bom, e aqui
eu separei alguns dos nossos aliados. Na verdade, se você parar assim para falar sobre eles, cada um pode ser um sermão à parte. Mas eu não vou ser a tia chata, que eu já vi que eu tô vestida errado. O Johnson, que é mais velho que eu, tá todo jovem. E eu vim meio tia aqui, então eu não vou ser a tia chata, não vou falar demais. Vou tentar. Mas, para resumir, né, sobre esses assuntos, esses nossos aliados para tentar buscar, né, esse dia a dia com Deus. O primeiro é a palavra de Deus, é o princípio. É ler, refletir e aplicar. E procurar ter uma experiência pessoal. Porque uma coisa é uma palavra que alguém falou, uma coisa que a sua mãe acredita, que ela fica na sua orelha enchendo o saco. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você lê sobre aquilo, você reflete e tenta aplicar na sua própria vida. É completamente diferente, né? Eu acho que todo mundo já teve algum tipo de experiência com isso. Alguma coisa que falou assim, não, isso aqui eu vou tentar fazer. Nossa, como isso daqui é verdade, né? Eu lembro assim, eu estudei numa universidade bem comunista, Universidade Federal do Paraná, no curso de comunicação. Se vocês assistem jornal, vocês já sabem mais ou menos como é o pessoal da comunicação. É um pessoal bem comunista mesmo, e esses eram meus colegas. Desculpa a palavra, mas assim, a minha colega de turma era a organizadora da Marcha das Vadias, para vocês terem uma ideia do ambiente em que eu estava. E, na verdade, foi muito bom para mim, porque como eu tinha essa conexão de estudar o princípio, eu conseguia ver tudo que era o oposto, né? E aí, vendo muitas coisas, você fala assim, nossa, por isso que isso é assim. E você começa a relacionar as coisas com o mundo real. E isso é muito interessante. Então, faz toda a diferença para a nossa vida. E você começa a ter experiências assim pessoais, né? É aquela palavra que toca o seu coração. Não é uma palavra que está num livro, é aquela palavra que você aplicou e você viu que é verdade, né? Então, eu acho que esse é um ponto que faz toda a diferença. O reverendo Kim, ele falava assim, que o princípio era a carta de amor de Deus para o ser humano. Mas quantas vezes que a gente lendo, a gente realmente sente esse amor de Deus? Às vezes você sente assim, ai, tem que ler. Principalmente o pessoal que é os pais, às vezes pega, né? Ah, você não fez tal coisa certa, então vai ler o princípio de castigo. Tem famílias que fazem isso. Aí o filho cresce com uma coisa assim, meu Deus. Na verdade, não. O princípio é uma carta de amor de Deus para o ser humano. Então, se a gente conseguir realmente sentir isso enquanto está lendo, enquanto está refletindo, enquanto busca aplicar, acho que faz toda a diferença, né, para buscar esse dia a dia com Deus. Segundo ponto, é um ponto que os jovens não gostam muito, não. Agora eu vou ficar polêmica. Ritos, tradições, dias sagrados, qual é o sentido? Quando você pensa assim, tradição, ritual, sacramento, você pensa que é uma velhinha que fica lá rezando o terço. Você fala assim, ai, por que ela faz isso? O que vai adiantar? Eu sei, gente, também já fui jovem. Você fica assim, parece que não tem propósito, uma coisa sem sentido, né? Mas, na verdade, esse tipo de coisa tem sentido. Alguém já falou pra vocês alguma vez o sentido dessas coisas? Não? Talvez já. Mas vocês conseguem fazer? Às vezes sim, às vezes não, né? Não sei como é que é. Mas assim, quando nós falamos de Deus, esse é um ponto que eu estava orando sobre qual seria o ponto central da palestra, e Deus me deu a inspiração de que seria, Deus, ele é um Deus de personalidade. Significa que ele é a energia primária universal, aquela parte da energia, características do ar, né? Mas ele tem uma personalidade, ele é uma pessoa, igual você. Então, por exemplo, Mihuá. A Mihuá está apaixonada, numa fase bonita da vida. Apaixonadíssima, me conta. É seu aniversário, é um dia especial para você, certo? Muito especial. Se o seu marido, assim, esquecer completamente, não falar nada, falar assim, esse ano eu não vou falar nada, vou deixar pro ano que vem, que esse ano o Brasil tá quebrado, eu tô quebrado, não vou nem mandar uma flor, nem um bom dia especial para ela. Como que você vai se sentir? Triste. Então, por exemplo, um dia sagrado é um dia que é especial para Deus. Se a gente simplesmente ignora, como que Deus se sente com aquilo? Porque como nós vimos lá, o dia a dia, ele apaga essas coisas maiores. A gente fica ali só no trabalho, paga a conta. Quando que a gente vai lembrar do nosso amor por Deus, por exemplo? Nessas datas especiais, elas têm esse sentido. Então, Deus é um Deus de personalidade. Num dia que é especial para Deus, para você não tá nem aí, não é legal. Igual para Mihuá. Ele pode falar assim, ele pode dar mil desculpas. Não, mas é que eu tava com, sei lá, não vai ter desculpa. Quem aí é casado sabe, não vai ter desculpa.
que vai adiantar. Então Deus, ele é realmente um Deus de personalidade, ele está aqui com a gente, né? Então se nós ignorarmos ele vai se sentir da mesma maneira que nós nos sentiríamos, né? Porque ele tem sentimentos igual a gente, nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Então, esse é um ponto que é dessa maneira. Então, essas tradições, esses ritos, eles foram criados para que naquele dia a dia, naquelas coisas do dia a dia que nós estamos fazendo, no mundo físico, que tende a nos afastar de Deus, de esquecer do transcendental, esquecer do que nós não estamos vendo, eles vêm para nos lembrar. Então, quando você mantém a tradição do rondoquê, por exemplo, todo dia você tem que acordar, escovar os dentes, ir para o trabalho e fazer o rondoquê. Então você consegue perceber, você está indo só nesse caminho aqui do mundo material, mundo da carne. Você tem que almoçar, tem que comer, tem que fazer essas coisas. Aí vem um rondoquê, te puxa para esse outro lado importante. Então, se nós não levarmos com seriedade esse tipo de coisa, nós facilmente vamos para o outro lado, né? Por exemplo, aqui do lado tem a igreja, né? E aí eles têm um sino. Meio-dia o sino faz blém, blém, blém. Um tempo atrás para consertar, o sino não estava tocando. E mesmo que o sino não estava tocando, eu nunca esqueci de almoçar. Por quê? Porque esse tipo de coisa não precisa, seu estômago já faz assim, eita, antes do horário já estou querendo comer. Agora, em relação a Deus, as coisas, a buscar os seus sonhos, o seu tempo com a sua família, nossa, eu estou pensando centralizado no coração de Deus agora, não tem nenhum alarme que te cutuca e fala, ei, não tem. Então, por isso que esses ritos, essas tradições, essas coisas são importantes, você ter uma cultura de orar, de buscar, porque senão, como eu falei, o nosso mundo físico, material, ele sempre vai nos puxar para o outro lado, né? Seria bom se Deus tivesse SMS, né? Eu recebo SMS do Inter sempre. E funciona, eu não esqueço do Inter. Eu não pago porque eu não tenho dinheiro, mas eu não esqueço. Outro ponto, oração, meditação e atenção. Também para limpar a mente e o coração, para ver, né? Então, assim, a oração não é só para você falar para Deus, pedir alguma coisa para Deus. Novamente, Deus é um ser com uma personalidade. Se você tem um amigo, Melissa, você tem um amigo, nossa, que te adora pra caramba, um cara super gente boa, que só fala com você quando precisa de alguma coisa, você vai gostar desse amigo? Não falso. Você vai achar que é um amigo falso, né? E a gente? Como que nós estamos sendo com Deus? Será que nós só vamos atrás de Deus quando passa uma dificuldade? Você fala assim, ai Deus, sou eu de novo. Deus, graças a Deus, Deus é um Deus de amor, né? Mas ele é um ser de personalidade. Então, nós também temos que pensar sobre isso, né? Será que eu estou buscando Deus só quando eu tenho algum problema, quando eu preciso de alguma coisa? Quando eu vou orar, eu só falo, nunca paro para tentar escutar o que ele quer me falar. Então, essa parte da oração, da meditação, de ter essa atenção é muito importante. Também na relação com as pessoas, né? Às vezes você tem um desentendimento com alguém, por exemplo, aí você já quer descascar a lista, né? Em cima, assim, eu sou uma pessoa um pouco não tão paciente, né? Então, às vezes eu me envolvo em conflitos. Mas, assim, uma coisa que eu tenho buscado fazer é fazer oração, né? Sobre isso, né? Às vezes vai 40 minutos, assim, eu tentando convencer Deus que quem tá certo sou eu. E aí tem que continuar orando mais. Tem que continuar orando mais para conseguir captar realmente o que eu posso melhorar nessa situação. E mesmo se a outra pessoa estiver errado, o que eu posso, não posso, será que eu não posso ter um coração de compaixão em relação a essa pessoa? Tem que jogar na cara dela tudo que ela está errada? Então essa oração, essa meditação, essa atenção é muito importante para nós nos lapidarmos no dia a dia, né? Senão você acaba passando pela vida novamente, só atrás dessas coisas aqui. As que realmente importam vão ficando de lado, né? E a quarta parte, não sei se é surpresa para alguém, arte e filosofia, para trazer o transcendental para o nosso dia a dia. Vocês viram aqui, nós estávamos com essa banda maravilhosa, como o ambiente já fica maravilhoso muito rápido, né? Porque realmente a arte, a cultura tem esse potencial. Até no princípio divino fala que Deus trabalhou através da arte e da filosofia para elevar o ser humano até um certo nível. E aí tem a religião também entra para elevar o ser humano. Então, é muito importante no nosso dia a dia também ver que tipo de coisa que eu estou consumindo. Inclusive, se você observar, é um dos projetos dos grupos que tem interesse de afastar as pessoas de Deus, é o que? Destruir a cultura. Porque se na hora que eu vou escutar uma música, no dia a dia, por exemplo, se é uma música que me inspira a valores superiores,
refletir sobre a finalidade da vida, refletir sobre o amor verdadeiro, as pessoas elas vão sair lá do dia a dia e elas vão para cá, para o nível mais elevado. Mas vocês já repararam que as músicas cada vez mais elas não estão te levando para cá. Elas estão te deixando aqui, falando só de desejos da carne, do corpo, que na verdade você não precisa, como a gente já sabe, não precisa de ninguém te lembrar dessas coisas, elas já estão aqui no nosso dia a dia. Então é muito importante também aproveitar, né, esse olhar da arte, que ela está no nosso dia a dia e nós podemos utilizar ela também para nos elevar, né, nos elevar. Quem nunca viu algum filme às vezes que se reflete sobre a vida e pensa novamente, é muito importante. Então nós temos que ver o nosso olhar para isso também. Aí aqui tem um exemplo sobre essa questão de lavagem cerebral. Como falando novamente dos nossos amigos comunistas, né? Nós não odiamos eles, tá? Vou usar alguns exemplos deles, mas é sem ódio no coração. Quando um comunista olha aqui para um pintinho bonitinho na casquinha do ovo, sabe o que ele vê? Ele vê a tese do comunismo. A casca do ovo estava oprimindo esse pintinho, ele estava sendo oprimido, e aí o pintinho, representando os oprimidos, o proletariado, ele vai lá e rompe com essa casca, e isso é o que? Uma revolução. Uau! É isso que o cara vê quando ele olha aqui. Aí falam que nós fazemos lavagem cerebral. Seria bom se fizesse. Imagina, gente, a casca do ovo protegeu durante todo o desenvolvimento desse pintinho. No momento que ele está próximo, está pronto para nascer, ela já vai ficando mais fina para ele poder nascer. Ela cumpriu a finalidade dela. Por isso que ela é rompida. Então, e nós? E vocês podem ver que esse tipo de lavagem cerebral realmente está em todo lugar. Tudo que eles olham, eles vão ver como opressor e oprimido. Mas quem que ouviu uma história no jornal, aí já tem que ver, esse aqui é o opressor, esse aqui é o oprimido, a revolução vai ser assim, e já colocam nesses termos. Então, nós, na verdade, por que no nosso dia a dia nós temos que treinar a aplicar o princípio? Porque nós temos que ser que nem eles, mas para o princípio. Quando você olha uma situação, uma coisa, você já pensa, qual é a vontade de Deus nisso? O que é sujeito, o que é objeto? Como que eu posso formar fundamento de 4 posições nessa situação? O verdadeiro pai, como que ele faria nessa situação? Então, nós temos que ter essa capacidade. Mas como que a gente desenvolve isso? Por exemplo, essa semana no Rondo, que o verdadeiro pai estava falando sobre a posição das coisas, né? Ele fala que as coisas que são sujeito, que são maiores, mais valiosas, têm que ficar à direita. As coisas que são menos valiosas, estão na posição de objeto, ficar à esquerda. Aí você fala, mas que coisa sem sentido, no dia a dia, vai de qualquer jeito. Mas o que é o que o verdadeiro pai está fazendo? Ele está nos chamando para, de novo, no nosso dia a dia, buscar o que é aplicar o princípio. Então, se nós treinamos nessas coisas, a gente vai ficar que nem eles, gente. Eles olham assim, olhou para uma casca de ovo, negócio nada a ver, e já estão vendo o comunismo ali. A gente vai olhar para as coisas, para as situações, a gente vai ver o princípio, já vai buscar, nossa, mas qual a vontade de Deus nessa situação? Então, se nós conseguimos lavar o nosso cérebro dessa maneira com o princípio, vai ser muito bom, né? Mas é um caminho longo, né? Aqui, uma parte do Chon Song-yeon, se puderem ler comigo. O mundo baseado na cultura do coração é o mundo da cultura original de Deus e da cultura original de Adão. Se ele tivesse alcançado a perfeição sem cair. Não há 2 dessas culturas, há apenas uma. É o mundo da unidade, onde existe apenas uma linguagem, um conjunto de costumes, um conjunto de hábitos, uma tradição. Somente em tal mundo Deus pode viver com os indivíduos em viver em suas famílias. Então, quando tem esse conjunto de hábitos, costumes, essa única tradição, é como Deus consegue viver com os indivíduos, com as suas famílias. Então, nós também, se nós queremos realmente ter esse dia a dia com Deus, temos que começar através de quê? De ter esses hábitos, esses costumes, dessa tradição de Deus, né? Aqui é um versículo bíblico, 1 Coríntios 11:2. De fato, eu vos louvo porque em tudo vós lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Então, Deus, né, dando essa mensagem de que, porque vocês lembram de mim em tudo.
A gente está lembrando de Deus, então ele está sempre aqui, ó. Pensa Deus como uma pessoa. Você está comendo e está aqui olhando, você não oferece. Você está feliz, você não está nem aí. Pior que tem amigo que é assim, né? Só aparece quando tem um pé na bunda, né? É chato, gente. Realmente, Deus é esse Deus que está aqui, querendo compartilhar com a gente. E nós estamos a maior parte do tempo ignorando. Então, nós temos que poder lembrar de Deus e ter essas tradições. Então, através dessas pequenas tradições, esses pequenos hábitos, essa pequena ordem no nosso dia a dia, nós podemos estar o quê? Convidando Deus para estar com a gente, reconhecendo que Ele está ali, né? Então, tradição. O que é tradição? Tradição é tudo aquilo que se pratica por hábito ou costume adquirido. Na igreja tem um monte de tradição. Eu não vou nem falar, tem um livro que chama Livro da Tradição. Tem várias coisas lá. E às vezes a gente acha assim, ai, mas meio chato esse negócio. Meu livro da tradição estava empoeirado até, porque assim... Mas... Hoje eu tenho reconhecido mais qual que é o sentido, qual que é o valor, né? Aqui, nós estamos no mundo material, mundo do dia a dia. O seu amor por Deus no seu coração, ele se materializa de que maneira, né? Através de ações, né? E a tradição é uma dessas ações importantes. Então, falando sobre esses hábitos que nos aproximam de Deus, né? Porque para se ter uma tradição, precisa se estabelecer hábitos. Então, hábito é uma inclinação por alguma ação ou disposição de agir constantemente, de certo modo, adquirido pela frequência da repetição de um ato. Então, é repetição. Então, Ronald aqui todo dia, sim, todo dia. Todo dia. Oração todo dia? Todo dia. É a repetição, né, que estabelece esse hábito para construir essa tradição. Né? E assim, mas hoje eu tô com tal situação. Já pensou quando a gente precisa de Deus, aí ele fala assim, hoje eu tô com tal situação, você se vira. Ia ser péssimo, né? Mas é isso que dá vontade de fazer quando você tem um amigo que só procura quando você precisa. Então, Deus, ele não vai fazer isso porque ele é um Deus de amor, mas vamos não deixar ele nem sentir vontade de dar uma lição na gente, né? Então, aqui eu coloquei todas aquelas coisas que tinham ali daquele outro lado, que, na verdade, todos esses pontos ali, eles são importantes. A gente está falando de relação com Deus, mas os seus sonhos, a sua saúde, o seu tempo com a família, viver para o bem dos outros, os seus amigos, tudo isso são coisas que se você pensar centralizado em Deus, você consegue fazer, na verdade. Então, você pode passar tempo com a sua família centralizada em Deus, convidando Deus para estar junto com esse tempo. Na verdade, são todas as coisas que estão conectadas. Então, a nossa relação com Deus, nossa busca de trazer Deus para o nosso dia a dia, vai nos ajudar a melhorar em todos esses aspectos, né? Então, nós temos que pensar nos nossos sonhos centralizados em Deus, os nossos amigos. Se tem um amigo que você gosta muito, mas você só fala com ele de, sei lá, série, videogame, nunca falou com ele sobre Deus. Pô, mas esse se eu gostar aí tá mais ou menos, né? Mas dá medo de perder a amizade, ele vai me achar careta. Talvez ele ache, talvez não, talvez ele vai ser grato para você a vida inteira. Você vai mostrar para ele um caminho que vai mudar completamente a vida dele. Então, isso é viver pro bem dos outros, né? Já você percebeu? Óbvio, eu não vou falar pro meu amigo sobre Deus porque ele não vai gostar de mim ou ele vai me achar careta. Eu tô pensando em quem? Em mim. Agora, se eu pensar, nossa, eu gosto muito desse meu amigo, eu quero que ele possa receber a bênção, ter uma família ideal. Eu tô pensando nele, e aí eu vou fazer. Então, essa é a diferença de pensamento, né? Então, quando nós buscamos esses hábitos que nos aproximam de Deus, nós podemos melhorar até a nossa saúde também, né? Com mais disciplina, você vai comer menos besteira, vai cuidar melhor do seu corpo, que é um templo de Deus, né? Então, essa busca de Deus, na verdade, ela não atrapalha em nada, não é um tempo gasto que você só vai melhorar em relação a Deus. Pelo contrário, todas essas áreas da sua vida vão melhorar, que são as que realmente importam, né? Claro, não que as outras coisas, fila, tem que ficar na fila, tem que pagar o banco, tem que fazer essas coisas. Mas nós temos sempre que pensar o que é sujeito, que é objeto. Bom, aqui vem algumas dicas sobre a questão de hábito. Se vocês pesquisarem na internet... Desculpa, eu tô falando um pouco rápido, né? É que eu fico nervosa, eu quero que passe logo, aí eu começo a falar muito rápido. Por favor, se não estiverem entendendo, me avisem. Bom, então nós estamos falando de tradição, estamos falando de dia a dia, de hábitos. Para quê? Para trazer Deus para essa loucura do dia a dia. Porque se você só viver um dia atrás do outro, nunca vai aparecer um torpedo de Deus, um SMS cobrando você. Nunca.
o que acontece às vezes é uma situação de dificuldade, que daí você lembra de Deus, né? Mas vamos não ter que passar por isso. Então nós vamos estabelecer hábitos que nos conectem a Deus, né? Automaticamente. Então, primeira coisa, para você estabelecer um hábito, criar um alerta. Escolha uma ação que você já faz todos os dias e relacione um novo hábito com essa ação. Por exemplo, como eu escovo os dentes todo dia antes de dormir, espero que todos vocês também, né? Espero. Quando eu deito, se eu não sentir o gostinho do creme dental, parece que eu não consigo dormir. Parece que, tem uma coisa errada. Sabe? Não sei se já aconteceu com vocês, tipo, escovar o dente muito cedo, aí demora pra você dormir, aí você, parece que tem uma coisa errada. Por quê? Porque você estabeleceu aquele hábito. Então, nós temos que conectar esse novo hábito com algum hábito que nós já temos. Então, por exemplo, antes de desligar o alarme de manhã, né, na hora que eu acordo, quando eu escuto o barulho do alarme, a primeira vontade é reclamar, porque eu nunca acho que eu dormi o suficiente, né? Sempre queria dormir mais. Mas eu estou me esforçando para quando eu ouvir o barulho do alarme, eu conectar com o quê? Com agradecer a Deus por eu estar viva. Então, a primeira coisa que eu falo, obrigada a Deus que eu estou viva. Então, eu estou conectando aquele som do alarme com agradecer. Então, nós temos que encontrar coisas pequenas e ir aumentando, e conecta com outro hábito que você já tenha, com uma coisa que você já faz todo dia. Dessa maneira, você consegue estabelecer um novo hábito. Segundo, uma rotina, né? Para cumprir uma grande meta, é preciso inserir várias pequenas na sua rotina antes de aumentar e aumentar gradativamente. Então, começa com uma coisa pequena. Você, agora eu só vou pensar em Deus. Na verdade, minha meta grande é essa, né? Eu vou viver só pensando em Deus, eu com Deus, assim. O pessoal vai achar até que eu sou esquizofrênica na rua, que eu vou estar sempre falando com Deus. Essa é minha meta. Mas não dá pra colocar essa meta tão grande logo de cara. Então eu comecei com essa de falar bom dia primeiro de tudo, agradecer a Deus quando eu acordo. E aí na hora de comer, que é a hora que eu tô feliz, ter ali uma comida na minha mesa que eu gosto muito, tentar lembrar de Deus. E assim você vai aumentando gradativamente. Terceiro, recompensa. É importante avaliar os seus resultados periodicamente. Você pode estabelecer uma recompensa para bons resultados. O que acontece? A gente se determina num dia, né? Todo mundo sabe. Fui lá no TLD, fiquei inspirada. Hoje eu vou fazer. Aí você faz hoje, amanhã, depois já esqueceu e assim vai ladeira abaixo. É a história de todo mundo, eu sei, também passo isso. Então, é interessante você estabelecer períodos de tempo para você reavaliar. Como que eu fui naquela minha determinação? Fui bem ou não fui bem? Se você foi bem, você pode até se dar uma recompensa. A recompensa só não pode ser, eu vou ficar agora 10 dias sem fazer. Não pode ser essa. A recompensa tem que ser outra coisa. Tá? Não pode ser essa a recompensa. Então, dessa maneira, você consegue ter uma certa consistência, né? E ir construindo esse novo hábito. Aqui tem uma mensagem final. Vamos ler comigo? É do Chon Song-yong, página 1341. No dia 13 de janeiro de 2001, ofereci a cerimônia de entronamento para a realeza de Deus. No entanto, isso não era apenas sobre a obtenção de autoridade real. O Senhor do céu e da terra também deve ser proclamado. Em 2013, porque a recuperação da nação e da família terá desenvolvido tudo à sua posição original, nós iremos para além disso, para um mundo unido com Deus no centro. Não haverá limites entre o céu e a terra. Anteriormente, o indivíduo, a família e tudo estavam em um estado de conflito. Essa será a era da unidade na qual tudo pode se unir em um. Então é difícil, é complicado, mas os verdadeiros pais já conseguiram esse tipo de vitória. Então, se nós fizermos o nosso esforço diário, um pouquinho, nós podemos ter grandes resultados. Então, nós não precisamos pensar, mas não vai adiantar. Vai adiantar. Os verdadeiros pais já tiveram essa grande vitória. E nós já estamos no Cheonilguk, olha só. Né? Como Jesus falava, né? O reino de Deus já está entre vocês. Então, fazendo oração para buscar inspiração para essa palavra, eu pensei nisso. Mas, no fundo, o que Deus me disse é assim, se você puder deixar uma palavra, que fique uma palavra, é pensar, Deus é um Deus de personalidade. Então, Ele é uma pessoa. Quando você pensar no que você gosta, o que você não gosta, você consegue entender. Então, não vamos fazer para Deus o que a gente não gosta que façam com a gente, né? Então, seria isso. Muito obrigada.